coleguinha! Meu nome é Silvana Garofalo e bora brincar um pouquinho de novo com a matemática. Hoje nós vamos aprender multiplicação e divisão de números inteiros. Ou seja, multiplicação e divisão com positivo e negativo. Vamos lá. Multiplicação e divisão de números inteiros. Como sempre, né? A gente já sabe até a regra do jogo, já decorou, né? Estamos indo para a terceira semana. Já decorou a brincadeira. Que é o quê? A regra é positivo, a gente faz com palitinho positivo, ó, azul, certo? Então, ou ficha azul. Negativo, eu faço com palitinho vermelho ou ficha vermelha. O zero, como é que é representado o zero? Um vermelho e um azul. Então, vamos pensar. O que significa realmente 2 positivo vezes 3 positivo? Então, como é que seria isso? Vamos pensar. Pensou? O que significa? Adicionar 2 conjuntos de 3 positivos. Ou seja, eu tenho que criar 2 conjuntos com 3 positivos. Ou seja, fichas azuis. 3 de um lado, 3 de outro. Então, eu tenho 2 conjuntos, certo? E vou colocar 3 fichas azuis em cada um deles. Então, bora. Primeiro conjunto. 1, 2, 3. Segundo conjunto. 1, 2, 3. Certo? Isso vai gerar quanto? Se eu tirar o contorno do conjunto, vai me gerar só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é 6 positivo. Por que 6 positivo? Porque só tem a ficha azul. Então, é 6 positivo. Então, 2 vezes 3 positivo vai ser positivo. 2 positivo vezes 3 positivo me gera um resultado 6 positivo. Então, significa que positivo vezes positivo está me gerando um resultado positivo. Bora para o próximo exemplo. Eu tenho o quê? 2 positivo vezes 3 negativo. Vamos pensar o que significa isso para a gente desenhar? Para a gente representar nas nossas fichinhas? Então, vamos pensar. Pensa um pouco. O que é mais? 2 positivo. É adicionar 2 conjuntos, certo? De 3 negativos. 3 negativos a gente representa com o quê? Eu não combinei? Na nossa brincadeira? Representa o quê? Fichas vermelhas. Então, eu vou ter também 2 conjuntos, certo? Onde cada conjunto eu vou colocar 3 fichas vermelhas. Então, 1, 2, 3. Próximo conjunto. De novo, 1, 2, 3. Na realidade, o que eu tenho? Né? No total, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivo ou negativo? Negativo, porque o vermelho é representação do nosso negativo. Então, o que eu tenho? Se eu tenho 2 positivo vezes 3 negativo, é igual a 6 negativo. Então, negativo vezes negativo me gerou um resultado negativo. Percebe? Preste bem atenção nisso, coleguinha. Que a partir do 7º ano, a multiplicação passa a ser um pontinho ou entre letras e números ou entre um parêntese e o outro. Se não tiver o pontinho, também é multiplicação. Então, do sinalzinho da multiplicação, que era o xizinho, ele passa para pontinho
E em expressões numéricas costuma nem ter pontinho, mas você tem que saber se não tem nada de operação, é porque é multiplicação. Então, vamos lá. Próxima, para a gente entender. Menos 2 vezes 3 positivo é o quê? Retirar 2 conjuntos de 3 positivo. Como que eu vou retirar? Sendo que eu não tenho nada. Então, você lembra da nossa regra? A nossa regra era o quê? Que uma fichinha azul com uma fichinha vermelha, ou uma fichinha vermelha com uma azul, me gera o resultado 0. Então, se eu colocar dentro do meu conjunto, dentro dos meus 2 conjuntos, só fichinha azul e vermelho, olha lá, eu coloquei só fichinha azul e vermelho. Como eu quero tirar 3 positivo, eu coloquei até 3, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas, na realidade, a representação de número não é nada, porque uma azul e uma vermelha é 0. Agora, dá para retirar, porque era retirar 2 conjuntos, né? Retirar 2 conjuntos de 3 positivos. Agora, eu tenho os azulzinhos para eu tirar, né? Que é a ficha azul, que é 3 positivo. Então, tirei um, tirei outro, né? Tirei todas as fichas. Me sobrou o quê? Olha lá que legal. Olha bem, como que transformou em fichinhas vermelhas. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando aqui na resposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual 6 negativo. Então, na realidade, você vai encontrar na matemática o quê? 2 negativo vezes 3 positivo, 6 negativo. Olha a regra aí, ó. Negativo vezes positivo. Me gerou um resultado negativo. Bora para o próximo exemplo. Olha lá. 2 negativo, 3 negativo. O que significa isso mesmo? Vamos pensar. Negativo, 2 negativo, significa o quê? Retirar 2 conjuntos de 3 negativo ou ficha vermelha que a gente vai representar. Então, vamos lá. Eu tenho 2 conjuntos e vou preencher os conjuntos com uma vermelha e uma azul, que 0. Até porque um positivo com um negativo, zerou, não zerou? Então, vamos lá. Tenho 2 conjuntos. Agora, dá para tirar a ficha, né? Os 3 negativos, a ficha vermelha. Então, tirando. Certo? Tirou. Tirou de um conjunto, agora a gente está tirando de outro. Tirou 3 também. Então, vamos lá? Resposta. Ficou o quê? Eu tirei os 3 vermelhos daqui, os 3 vermelhos daqui, me sobrou somente fichinha azul, porque eu queria tirar a fichinha vermelha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta, 6 também, 6 positivo. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho 2 negativo vezes 3 positivo, ficou 6 positivo, porque as fichinhas todas ficaram azuis. Então, vamos lá. A nossa regra. Regra, jogo de sinal, uns falam regra, outros falam jogo de sinal. Mas, resumindo tudo, aqui, eu tenho o quê? Tenho 2 negativo vezes 3 negativo, negativo vezes negativo, me gerou um resultado positivo. Só para recordar, que isso você já está escutando, ó, faz tempo, que multiplicação e divisão, a divisão, ela é o inverso da multiplicação. Então, a gente pode usar a analogia aí, porque as regras todas valem a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Na divisão, é o inverso da multiplicação. Então, quando você pensar, né? Quando você pensar ou perguntar, ou receber alguma pergunta, né, do tipo 6 dividido por 3 negativo, é exatamente o inverso, né, do que pensar multiplicar 3 negativo por um número, que eu não sei quem é,
que me gera o resultado 6 positivo. Então, 6 positivo dividido por 3 negativo, me gerou um resultado 2 negativo. Por quê? Exatamente por conta disso daqui, ó. Eu tenho 2 negativo vezes 3 negativo, me gerou um resultado 6 positivo. Então, pela analogia, é a mesma coisa, né? 6 dividido por 3 negativo me gera o resultado 2 positivo. Então, daqui para lá, a gente só vai ver os números. Vamos deixar as fichinhas azuis por enquanto. Próxima aula eu trago um pouquinho mais de fichinha para você. Então, vamos lá. Então, significa que a regra da multiplicação e divisão vale tanto para um quanto para o outro. Então, regra da multiplicação ou regra do jogo de sinais, tanto faz. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Ou seja, positivo multiplicando ou dividindo com um outro positivo vai me gerar, né, o quê? Sinais iguais, a regra é sinais iguais, o resultado é positivo. Então, o resultado é positivo. Aqui, ó. Diferente. Um positivo, o outro negativo. Um positivo, o outro negativo. Então, o que está aqui, ó? Positivo vezes, né? Positivo multiplicando ou dividindo por um negativo, ou negativo multiplicando e dividindo pelo positivo, né? São sinais diferentes. Sinais diferentes, qual que é a regra? O resultado vai ser negativo. Então, o resultado é negativo, que a gente acabou de ver, né, na nossa aula. Por que que deu negativo os dois resultados? Bom, eu prefiro representar isso de outra forma. Você pode representar de uma forma ou de outra. Aqui, quando coloca sinal de multiplicação e divisão, um ou outro, fica muito cheio para a gente aprender. Fica muito cheio à nossa vista. Então, eu gosto mais da regra assim, ó. Sinais com resultados iguais. Sinais, né, iguais. O resultado é positivo. Então, mais com mais gerou mais. Ou seja, positivo com positivo, o resultado vai ser positivo. Negativo com negativo, o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado vai gerar resultado negativo. Então, positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo também. Então, vamos praticar. Imagine que você está lá brincando pela internet, procurando e cai nessa atividade de matemática. Então, como você já aprendeu comigo as regras de sinais, a gente vai praticar um pouco, certo? Atividade, tipo assim, vamos colocar em prática o que aprendemos, né? Deu os resultados das expressões. Então, vamos lá. Eu tenho essa expressão, eu vou apavorar pelo tamanho dela? Não. As regras são as mesmas. O que aumentou agora só foi o jogo de sinais. Então, você, desde os anos iniciais, já ouviu falar que na expressão numérica, primeiro resolve parênteses, depois colchete, depois chaves. A regra continua a mesma. Então, vamos ver quem é que a gente resolve aqui primeiro? O parênteses aqui, ó. Tem uma operação dentro do parênteses, porque aqui, ó, como eu falei para você, se não tem sinal na frente, é multiplicação. Aqui, entre menos e o parênteses, você lembra que eu falei que ele ia mudar? Que ele ia sumir? O xizinho passou a ser pontinho e tem hora que ele até some. Aqui, ó. Aqui também, ó, sumiu. Significa que é uma multiplicação. Então, primeiro resolve o parênteses. Resolvendo aqui, ó. Eu vou ter o quê? Menos 4. O resto, eu só copio. Então, vamos copiar.
a expressão. O que mais que eu vou fazer agora? Divisão. A divisão aqui, ó. Então, eu vou resolver isso. Eu vou só resolver isso e o resto eu vou só copiar. Então, eu vou resolver, ó. 20 positivo dividido por 4 negativo. Negativo com positivo gera resultado negativo. 20 dividido por 4, 5. Então, me gerou o resultado 5 negativo. O resto, só copia. Você não fez mais nada, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou resolver as multiplicações. Então, vamos ver onde que tem multiplicação? Olha aqui. Se não tem sinal, é multiplicação. Se não tem sinal entre esses dois aqui, que está entre parênteses, é multiplicação. Se não tem, é multiplicação. Então, vamos lá, resolver. 5 negativo vezes 5. Se não tem o sinal de positivo aqui, ó, se não tem sinal, é positivo. Então, sinais diferentes vai me gerar um resultado negativo. A outra multiplicação e a outra multiplicação, que eu esqueci de passar para você destacar para você. Resolvendo aqui, ó. Eu tenho 25 negativo. Resolvendo aqui, ó. Negativo com negativo, positivo. Então, tem 8 positivo. Positivo vezes negativo, são sinais diferentes, vai gerar um resultado negativo. 4 vezes 4, 16. O resto copia, que foi o 7, que não teve operação nenhuma. Agora, nós vamos efetuar adição e subtração, porque sobrou só uma adição e uma subtração, com números positivos e negativos. Então, aqui, ó, resolvendo aqui, ó, vou resolver esse e esse. 7 negativo com 25 negativo vai dar um resultado 32 negativo. Silvana, para facilitar, como é que seria isso? Pensa sempre em dinheiro. Se você pensar em dinheiro, você não erra. Não erra. Porque pessoas não erram conta com dinheiro. Então, imagina aí, você está devendo R$7 para uma pessoa e devendo R$25 para outra pessoa. Na realidade, você deveu 7 para um lugar, 25 para outro. Quanto, na realidade, você anda devendo? Significa que você vai juntar toda a sua dívida, não é? Então, você vai ter 32 negativo. Sinais diferentes na soma e subtração. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, subtrai. 8 menos 16, ou 16 menos 8, 8. Quem que é meu maior número, maior módulo? O 16, então o sinal é negativo. 32 negativo com 8 negativo, 40. Então, passo para resolver a expressão. Passo para resolver a expressão. Primeiro, resolve parênteses, colchete e chave. Que ela veio só para organizar as operações. Qual operação que vai resolver primeiro ou depois, né? Quantas operações? Potência que você já aprendeu. Nós vamos ainda ver a fundo, na próxima aula, potenciação em números inteiros, mas potência aprendeu ano passado. Então, primeiro você resolve potência e radiciação, que são as raízes, quadradas, cúbicas, daí por diante, certo? E na ordem que aparece. Que ordem é essa? Da nossa escrita. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Se eu tiver mais de uma operação do mesmo nível, que no caso é potência e raiz, eu resolvo a que primeiro que apareceu, da esquerda para a direita. Porque nossa escrita é assim, é essa a ordem. Depois multiplicação e divisão, depois a adição e a subtração. Então, olha lá, outro exemplo. Aqui, você vê que a gente tem parênteses, tem colchete. Eu falo muito que é a ordem que se resolve, certo? E o parênteses é como se estivesse fechando. Essa atividade vai ficar para você, tá? Fazer, que a próxima aula eu dou uma volta aqui e corrijo com você. Ou seja, semana que vem, você vai fazer que eu vou corrigir isso com você, certo? Então,
Então, só repassando para você rapidinho, né? Esse problema também. E por hoje, nós aprendemos multiplicação e divisão de números inteiros, né? Foi uma aula bem puxadinha. O passo a passo, né, de resolver expressões numéricas. E por hoje é só.